Oi, pessoal, meu nome é Ellen. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o VB-MAP. O VB-MAP é um dos protocolos mais usados aqui no Brasil. Ele vai avaliar habilidades básicas, baseado no livro Comportamento Verbal, do Skinner, e se propõe a ser um protocolo para crianças com atraso de linguagem. Então, são 2 livros, o guia e o protocolo, que vai ser uma folha de registro, que cada guia é para ser usado para uma criança. O guia vai ser dividido em 5 componentes. O primeiro componente é o componente de marcos, e aí a gente vai ter 170 marcos do desenvolvimento, que vão estar divididos em 3 níveis. O primeiro nível, ele vai de 0 a 18 meses, o nível 2 vai de 18 a 30 meses, e o nível 3 vai de 30 a 48 meses. Essas idades são equivalentes à de uma criança típica, então a gente vai falar de marcos do desenvolvimento que uma criança típica teria nessa idade. E esse vai ser o único momento que a gente vai comparar uma criança com uma criança de desenvolvimento típico. Em outros momentos, na análise do comportamento, a gente só vai comparar a criança com ela mesma. Existem outros manuais, inclusive, que não fazem esse tipo de comparativo, como o ABLES, que, primeiramente, o ABLES foi do autor o Sandberg com o Partington, e aí eles acabaram fazendo o Sandberg criando a VB-MAP, e o Partington fez a ABLES-R, que é uma versão revisada da ABLES, que é a que é usada atualmente. E aí, na ABLES, não é dividida as crianças, né? Não é feito esse comparativo de quanto seria aqueles marcos em uma criança típica. E já na VB-MAP é feito esse comparativo. Então, algumas habilidades que vão ser acessadas nesses marcos, nesses 170 marcos, vão ser comportamento de ouvinte, percepção visual, mando, que é a capacidade de fazer pedidos, capacidade de responder a perguntas, seguir instruções, fazer imitações, quantos sons a criança emite por hora, se faz imitações com objeto, sem objeto, até habilidades, já um início de habilidades acadêmicas, como de leitura, escrita, matemática, né, de nomear letras, escrever letras, nomear números, fazer número quantidade, tudo isso a gente vai conseguir acessar dentro desses marcos nessa primeira fase aí do guia do VB-MAP. O segundo componente do VB-MAP são as barreiras. Então, são apresentadas 24 barreiras que são comuns, tanto no aprendizado quanto da linguagem. A gente vai ver se a criança tem dependência de dicas, falha em generalizar, se ela tem dificuldade de fazer pedidos, falta de iniciativa para fazer pedidos, dificuldade de rastrear, se ela tem dependência de reforçador, se tem uma dificuldade sensorial, e aí a gente vai conseguir fazer esse rastreio das barreiras de aprendizado. O terceiro componente da VB-MAP é o componente de transição. Então, ele vai pegar 18 áreas e a gente vai conseguir avaliar e identificar se está havendo um progresso e se as habilidades estão sendo adquiridas. O quarto componente é a análise de tarefas. Então, ele vai pegar 170 marcos lá do componente primeiro, né, o componente de marcos, e vai transformar em 750 habilidades. Então, ele vai pormenorizar as habilidades, quebrar em várias menores, e aí, quando uma criança, às vezes, tem muita dificuldade, pontua muito pouco, a gente acaba optando por fazer uma avaliação pela análise de tarefas, para a gente conseguir fazer um trabalho com objetivos mais claros e que fique mais preciso. E o quinto objetivo, que é um bom diferencial desse protocolo, é que ele dá um guia para a elaboração dos objetivos do PEI. Então, nessa parte do protocolo, do guia,
ele pega cada um dos marcos e vai direcionar para como que, se essa área não for pontuada, como que a gente colocaria isso num PEI, né? Daria uma ajuda para como que a gente colocaria isso em um programa de intervenção. E aí, uma pergunta que a gente vê bastante é quem pode aplicar. Então, o Sandberg, no próprio manual, ele escreve que quem pode aplicar são pessoas que tenham um entendimento do livro Comportamento Verbal, do Skinner. Então, para uma pessoa conseguir avaliar mando, ela precisa saber o que é mando. E elas precisam saber, inclusive, o que é essas nomenclaturas, né? O que é mando, o que é tato, o que é ecoico. A pessoa precisa saber entender de comportamento verbal, né? Precisa saber o que são essas nomenclaturas. Segundo, precisa ter conhecimento em análise do comportamento, saber o que são dicas inadvertidas, porque muitas vezes a gente dá dicas sem querer dar dica, né? E isso pode acabar prejudicando tanto uma avaliação quanto uma intervenção. Então, às vezes a gente tá fazendo uma aplicação e olha para a resposta correta, dá uma dica que não era para ter dado. Então, a gente precisa estar ciente que isso pode acontecer. Então, a gente entendendo de análise do comportamento, entendendo que existe introdução e retirada de dicas, que existe procedimento de dicas, que as dicas inadvertidas podem acontecer, a gente fica mais de olho para que isso não aconteça. O terceiro critério para aplicação, né, para quem pode aplicar VB-MAP, é a familiaridade com a estrutura linguística básica. O quarto seria a familiaridade com o desenvolvimento de linguagem de crianças típicas. Então, saber como que acontece esse desenvolvimento da linguagem das crianças, né? Saber com quantos anos se adquirir as palavras, né? Quantas palavras uma criança de 1, 2, 3, 4 anos estão falando. E o quinto, um bom entendimento de desenvolvimento atípico e autismo. E além disso, segundo o autor, é imprescindível que tenha lido o manual e que pratique a aplicação. Então, todo mundo que vai aplicar o VB-MAP precisa ter lido o manual. Na hora da aplicação, existem alguns tipos de formas de aplicar. Então, alguns marcos, ao lado vai estar escrito que precisa de teste formal, alguns marcos vão estar escrito que precisam de observação, alguns marcos vão dizer que tanto faz, ou você pode testar formalmente, ou você pode observar, e alguns marcos vão dizer que você tem um tempo de observação. Então, vai ter, por exemplo, tempo de observação de meia hora. Então, em meia hora que você tá, na primeira meia hora que você tá avaliando, você tem que observar se a criança fez, por exemplo, 5 mandos. Então, tudo isso tem que ser cronometrado, tem que ser marcado, tem que ser respeitado, porque é um protocolo de avaliação que teve muitos estudos e a gente está se baseando nisso. Ao longo do protocolo, o autor também dá várias dicas de aplicação. Mesmo sendo uma avaliação, a gente reforça respostas corretas e aproximações. Então, na linha de base, a gente não costuma reforçar, dar dicas e tudo mais. Aqui a gente não vai dar dicas, mas a gente vai reforçar respostas corretas. É uma avaliação longa, é uma avaliação cansativa, a gente não precisa fazer tudo de uma vez, a gente pode fazer uma área, outra área, ele não fala nada que tem que seguir, ele fala que tem que seguir uma ordem de marcos. Então, primeiro a gente vai fazer o marco 1, o 2, o 3, o 4 daquela área, mas tudo bem fazer o mando, o tato, um de ecoico, não tem problema de variar entre as áreas, contanto que se respeite dentro daquela área
não pode ir pulando, né? Porque tem uma graduação de dificuldade. Quando a criança não pontuar 2 ou 3 marcos consecutivos, a gente para de avaliar, porque a gente também não vai ficar submetendo a criança ao erro. Antes de avaliar, saiba dos reforçadores, crie vínculo, reforce os comportamentos adequados também, respostas adequadas, as aproximações, comece a parear o reforço social com os reforçadores mais poderosos, né? Dê intervalos, quando der intervalos, não dê acesso aos reforçadores de maior magnitude, né? Deixe esses para os momentos que ela tiver mais desmotivada para responder, ou que seja uma tarefa mais difícil. Vamos seguir a motivação da criança, termine sempre as sessões no acerto. E como eu disse num Reels que eu fiz aí esses dias, existe vida além do VB-MAP, né? Então, a gente pode usar essa avaliação para crianças que não tenham um repertório básico e que sejam mais velhas, mas a gente tem que avaliar se é a avaliação mais indicada, né? Então, pode ser que a criança ou adulto, pré-adolescente, não tenha o repertório básico, mas será que esse é o repertório que eu preciso ensinar, por exemplo, para um jovem de 20 anos? Será que eu não preciso usar uma outra avaliação, um outro protocolo de vida funcional, por exemplo, de habilidades sociais? Então, é cada caso que precisa ser avaliado, a idade precisa ser avaliada, o repertório. Então, a gente tem que pesar muita coisa. Então, a gente tem que conhecer muitos protocolos, precisa conhecer da análise do comportamento para a gente conseguir pesar e ver qual que vai ser o mais indicado para aquela pessoa, né? A gente tem que ver cada um como único, não é... A gente não tem que fazer a pessoa caber no protocolo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem as sugestões de tema pra gente e até o próximo.